Turma, nos meus estudos iniciais de latim, que por sinal estou adorando, eu tenho lido algumas fábulas, histórias super antigas, e eu me deparei com um conto delicioso, né? Um conto inspirador que eu trago aqui para vocês agora. Quem sabe, se vocês gostarem, eu traga outra vez aqui algum desses meus aprendizados. Esse conto em questão, ele é baseado nas crônicas do Jacobus de Voragine, que foi um arcebispo de Gênova na Alta Idade Média, na verdade a gente chama em português Baixa Idade Média, ali pelo espetacular século XIII, que foi incrível para as artes, para as ciências, para a literatura, para tudo. E o Voragine, ele compilou as centenárias, né, quase milenares histórias de santos medievais, né, e que ele chamou de Legenda Sanctorum. E essa é a chamada Legenda Aurea, que é a Historia de Septem Dormientibus, né? A história dos 7 jovens adormecidos. Então, essa é essa história, né? A história desses 7 jovens cristãos que viveram em Efesos, que hoje é Turquia, mas era parte do Império Romano no século III depois do nascimento de Cristo, né? E ali governava o imperador Decius, né? E os cristãos estavam sendo implacavelmente perseguidos pelo Império Romano. Eles estavam forçados a cumprir rituais, cumprir sacrifícios aos deuses romanos. Se não cumprisse, seriam executados. Aí esses 7 jovens cristãos se recusaram a renunciar à fé deles, decidiram fugir, preferiram fugir do que trair a sua crença, e foram parar, descobriram uma caverna no Monte Coelion. E enquanto estavam escondidos, eles caíram num sono profundo. O imperador descobriu o esconderijo deles e mandou bloquear a entrada da caverna com pedras enormes e tal, e, na verdade, sepultando eles vivos. E o relato do martírio deles foi secretamente colocado ali entre as pedras por 2 cristãos. E eu vou contar então essa história em latim e em português. Eu já vou avisando que a pronúncia que eu vou adotar não é a pronúncia eclesiástica, né, que é a pronúncia que a igreja prefere, que é a pronúncia da época da Idade Média, ali no centro da Itália, mas é a pronúncia da época do Império Romano, que é, por sinal, contemporânea a esse conto, né, e que, por sinal, também é a pronúncia que a gente deveria usar para Pai Nosso, para outros textos muito antigos, religiosos dessa época lá de trás, perto do nascimento de Cristo. Mas essa treta aí da pronúncia eu deixo para depois, tá? Então vamos lá. Septem dormientes, Decius imperator Romanorum ad urbem Efesum procedit. Então Decius, imperador romano, foi para a cidade de Efesos. Christianus enim odit, et Efesi sunt multi Christiani. E é porque ele foi para lá porque ele odeia os cristãos, e lá na cidade de Efesos havia muitos cristãos, né? Decius in media urbem procedit, et iubet milites suos templum aedificare. Então ele vai no centro da cidade e ordena aos seus soldados a construírem um templo no centro da cidade. Aedificate templum, inquit Decius, milites, non animo mihi est civis Efesios in templum vocare. Façam esse templo, né, ele disse para os soldados, porque a minha ideia é fazer os cidadãos de Efesos virem até esse templo. Sic Efesi ostendere possunt se non esse Christianos. Assim os cidadãos de Efesos vão poder mostrar que eles não são cristãos. Milites celerrimi novum templo aedificant. Aí os soldados rapidamente fizeram esse templo. Decius iubet cives in media urbem ire, ibi civis templum adeunt, deis Romani sacrificant, exeunt. Então ele ordena os cidadãos irem até o centro, né, a praça central, aonde os cidadãos então deveriam se aproximar do templo, prestar o seu ritual de sacrifício aos deuses romanos e sair dali. Sic
ostendunt se Christianos non esse. Assim eles vão demonstrar que eles não são cristãos. Sed ecce accedunt civis quidam. Só que, de repente, apareceu um certo cidadão. Salve, ó deci imperator, falou os cidadãos, né? Aí o imperador responde, salvete, quid vultis? O que vocês desejam? Salve. Até venimus, inquiunt cives, nan multi etiam nunc Christiani sunt in urbe, et hos até ducere volumus. A gente está vindo até você porque tem muitos cristãos ainda aqui na cidade de Efésios e a gente quer trazer eles para você. Bene narratis, inquit Decius, duciti eos ad me. Muito bem, isso aí. Traga eles para mim aqui. Hi cives ad decium homines ducunt. Aí trouxeram os cidadãos até o imperador. Aí os cidadãos falando para o imperador, hos accusamus, non Christiani sunt, iubi, ó imperator, hos Christianos Dei sacrificare, non veri Christiani hoc facere nolunt, tum iube milites tuos eos interficere. Ele falou, nós acusamos esses cidadãos de serem cristãos. Então ordena, imperador, que esses cristãos façam esse sacrifício aos deuses, porque os verdadeiros cristãos não vão topar fazer isso. E aí você ordena aos seus soldados para executarem ele. Interficere. Responde Decius. Bene factum. Aí o Decius falou, muito bem, é isso aí. Tum milites aspicit. Aí ele se dirige aos soldados. Ó milites, ducite accusatus ad templum. Dirige os acusados ao templo. Milites accusatus ad templum ducant. Levou eles para o templo, os soldados. Tum Decius, aí o imperador Decius falou que quid ergo inquit volunt ne sacrificare. Ele está perguntando se os cidadãos vão topar prestar o sacrifício. Nolunt. Os soldados responderam, nolunt, não vão topar. Tum iterum Decius. Aí ele de novo, Decius falou assim, Pessimos Christianos, servos Dei falsi, ó milites, audite-me et interficite eos. Aí ele falou, esses são péssimos cristãos, servos de um Deus falso, soldados, me escutem e assassinem eles. Hoc milites faciunt, fizeram isso. Christianos ex urbe ducunt, et capita eorum abscidunt. Eles levaram para fora da cidade e cortaram a cabeça deles. Multi civis Epesii timent. Muitos cidadãos de Efésios agora ficaram com medo. Alius alium accusat. Um acusava o outro. Amicus amicum, filius patrem, pater filium. Amigo acusava amigo, o pai acusava o filho acusava o pai. Multi a militibus decii interfecti sunt. Então, muitos foram assassinados pelo Decius. Septem autem juvenes Christiani, 7 jovens cristãos, Maximianus, Malchus, Marcianus, Dionísius, Ioannes, Serapion, Constantinus, domice tenent. Esses 7, Maximianos, Malchus, Marcianus, Dionísio, João, Serapion e Constantinus, esses ficaram em casa. Ficaram escondidos em casa. Domo exire nolunt in media urbe ire. Eles ficaram porque não queriam ir até o centro da cidade, sabiam que iam ser capturados e executados. Aí eles se perguntaram, quid faciamus? Domo enim exire non possumus, sed cibum emere necesse est. A gente não pode sair, mas a gente precisa comer, né? Então precisa achar alimento. Itaque domo exeunt, sed a militibus capiuntur, cives Epesii septem juvenis Christianos accusant. Aí eles saíram de casa, mas os soldados capturaram eles e eles foram acusados de serem cristãos. Decius juvenes ad se vocat. Aí o Décio chamou esses cristãos. Estis ne Christiani inquit
Ele perguntou, vocês são cristãos? Sumos, inquiant, responderam. Etiam nunc juvenis estis, itaque nolo vos statim interficere. Vocês ainda são jovens, então eu não vou imediatamente executar vocês. Mihi tempus est urbe exire, sed redibo, et tempus erit vobis sacrificare. Eu vou fazer vocês saírem da cidade, mas vai ter um tempo em que eu vou, então, sacrificar vocês. Juvenes Christiani tristes domum redeunt. Eles voltaram para casa bastante tristes. Tum Ioannes. Aí o Ioannes falou o seguinte para os outros. Multi Christiani interfecti sunt, sed ali Christiani deis Romani sacrificant. Sic enim decium decepiunt. Querte Deus noster scit nos etiam nunc Christianos esse. Então ele disse o seguinte, olha, muitos cristãos foram executados, mas alguns outros fizeram esse sacrifício aos romanos. E assim eles enganaram o Décius. Mas certamente o nosso Deus sabe que nós continuamos cristãos. Aí, mas só que o Maximianus falou o seguinte, quid dicis? Mori malo quandeis falsi sacrificare. Ele disse o seguinte, o que você está falando? Eu prefiro muito muito mais morrer do que sacrificar, fazer rituais a deuses falsos. Decius imperator non est Deus, Júpiter, Mars, Minerva, dei falsi sunt. Todos esses deuses são falsos. Júpiter, Marte, Minerva e tal. Unus est Deus, Dominus noster, Jesus Christus. Só existe um Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Et necesse est fidem ei habere. E é preciso ter fé, né, em Jesus Cristo. Aí o Ioannes falou, quid ergo faciamus? Então o que a gente faz? Aí o Maximianus continuou, ex urbe exire necesse est. Precisamos sair da cidade. Montem coelion ascendere possumus. Podemos subir no monte Coelion. Ibi enim nunquam milites nos invenire possunt. Ali eles nunca vão nos encontrar. Fiat. Feito, vamos. Os outros falaram. Aí eles, parentibus suis de hac re narrant, et pauperibus pecuniam suandant. Eles narraram isso, contaram isso para os pais deles e deram o dinheiro que eles tinham, boa parte do dinheiro que eles tinham para os pobres. Media nocte domo exeunt. E saíram de casa escondidinhos à meia-noite. Nemo miles eos videt, dum ex urbe exeunt, et a montem eunt. Nenhum soldado viu eles, então eles conseguiram sair da cidade e ir para o monte, né, para a colina. Monte ascendunt, et in monte speluncam inveniunt. Subiram e acharam uma caverna. Ibi in spelunca multos dies manent. E eles ficaram nessa caverna muitos dias. Sed in monte quibum non inveniunt. Só que não se acha comida nesse monte. In urbem ire volo, falou Malchus. Eu vou para a cidade. In animo est panem nobis emmere et dende redire. A minha ideia é conseguir pão para a gente e depois voltar. Hic enim in monte quibum non invenimus. Porque aqui no monte a gente não acha comida. E aí os outros falaram, tum ceteri, sed milites te capere possunt. Só que os militares, os soldados podem te capturar. Malchus respondeu, non possunt inquit me invenire, non animo est vestimenta pauperis induere. Eles falaram, não vão conseguir me pegar porque eu estou com a ideia de ir com uma roupa de pobre, disfarçado. Fiat, perfeito, eles falaram. Gratias tibi agimus, non cibo opus est. Porque precisamos de comida, obrigado. Gratias tibi agimus, muito obrigado. A gente precisa mesmo de comida. Itaque, Malchus descendit de monte, urbe intrat, pane emet. Aí ele sai do monte, vai para a cidade e compra o pão. Sedeque,
milites in media urbe sunt. Malchus videt milites homines quaerere. Aí ele vê alguns soldados e vê os soldados procurando alguém. Aí ele vai para eles. Né? Malchus quien quendam rogat. Vai para um cidadão, ele chega num cidadão e pergunta: Quem quaerunt milites? Quem esses soldados estão buscando, procurando? Milites, esse cidadão falou, milites septem Christianos quaerunt, neque invenire possunt, fortasse in urbe non sunt. Ele falou, eles estão procurando 7 jovens cristãos, mas não estão encontrando. Talvez eles não estejam na cidade. Aí o Malchus responde, fortasse, talvez, iterum Malchus ex urbe exit, et montem ascendit. Aí ele volta para o monte, lá para a caverna, para Spelunca. Speluncan intrat, et panem amicistat, edunt. Ele entra, dá o pão, eles começam a comer. E aí o Malchus fala o seguinte, milites nos in urbe quaerunt, estão procurando por nós lá na cidade. Timeo, non certe hi milites montem ascendere, et nos invenire possunt. Eu estou com receio, estou com medo, porque certamente eles vão acabar nos encontrando aqui. Nec fugere possumus, e nem fugir a gente consegue agora. Itaque, nec esse nos ipsos ad pugnam parare. Aí ele falou, então é preciso que a gente nos preparemos para brigar, para lutar. Ad pugnam parare. Juvenes se ad pugnam parare volunt, sed subito obdormiunt. E aí eles até estavam pensando nisso mesmo, se preparar para brigar, mas de repente, subitamente, adormeceram. Dio dormiunt. Muito tempo dormiram. Decius autem imperator iratus est. E o imperador estava irado. Nam milites septem illos juvenes invenire non possunt, porque não estavam conseguindo encontrar esses 7. Itaque, decius milites suos jubet parentes juvenum ad se ducere. E aí ele o que fez? Fez um velho ideia. Chamou os pais desses 7 para até ele. Ducite ad me parentes juvenum. Ordenou que trouxesse os pais deles. Et hoc milites faciunt. E os soldados fizeram. E aí ele chegou aos pais, tum parentibus, e ele falou o seguinte, ubi sunt filii vestri? Onde estão os filhos de vocês? Sed parentes hoc narrare nolunt. Os pais não quiseram falar sobre isso. Mas aí o imperador Decius falou, timetis ne mortem, vocês temem a morte? Não facile possum jubere milites vos interficere. Muito fácil eu posso pedir para meus soldados matar vocês. Dicite mihi, ubi sunt filii vestri? Então me digam logo, onde estão os filhos de vocês? Parentes maxime timent. Eles estavam com medo. Sunt inquiunt in monte, in spelunca. Eles confessaram. Eles estão na colina, numa caverna. Decius ex urbe con militibus exit et monte ascendit. E vai então, o Decius vai com os soldados até lá. Multus secum habet milites, itaque facile speluncan invenit. E foram muitos com eles, e foi fácil encontrar a caverna. Tum Decius hoc secum cogitat. Aí o Decius pensou com ele mesmo, volo hos juvenes interficere, certe possunt milites speluncan intrare et gladiis juvenes interficere. Ele falou, pensando com ele mesmo, eu não quero matar esses jovens, sim. Certamente os meus soldados podem entrar na caverna e com o gládio, com a espada, matar esses jovens, esses meninos. Sed hoc non est iucundum, só que isso não é tão bacana. Multo iucundius est ostium speluncae operide. Muito melhor vai ser tapar a porta, a entrada da caverna. Gaudet Decius itaque militibus ostium speluncae lapidibus operite. Chegou para os seus soldados, ele estava feliz com essa ideia, chegou para os seus soldados e falou, olha, soldados, tampem a entrada da caverna com pedras. Non sic sine pane
et sine aqua morientur. Vão morrer sem pão, sem comida, sem água. Milites deci ostium speluncae lapidibus operiunt. Fizeram isso. Decius et milites de monte descendunt. Desceram da colina, fizeram isso, taparam e desceram. Sed septem juvenes etiam nunc dormiunt. Só que eles, os 7 ainda estavam dormindo. Dio dormiunt, dormindo há bastante tempo. Duo Christiani, Theodorus et Rufinus, historiam de morte septem juvenum scribunt et eam inter lapides ponunt. E esses dois, Teodorus e Rufino, escreveram sobre a história da morte desses 7 jovens e colocaram essa história entre as pedras ali da entrada da caverna. Subito, juvenes excitantur. Eles, de repente, foram acordados. Sonum eni audiunt. Eles ouviram um som, um ruído. Dende hominem vident. E viram um homem. Hic in ostio stat, nunc intrat speluncam. Eles viram que ele estava na entrada da caverna e estava entrando. Quid vis? Perguntaram para ele. O que você quer? Ah, salvete, respondeu esse homem. Ah, olá. Quaero locum pastoribus meis, putabam pastores in hac spelunca dormire posse, sed ostium lapidibus opertum erat. Ele estava buscando um lugar para os pastores deles, de ovelhas, dormirem, mas só que estava fechada a entrada da caverna. Quid hic facitis? Esse homem então pergunta para os 7, o que vocês estão fazendo aqui? E eles respondem, hic in spelunca saepe dormimus, sed quis est? Est Christianos? Eles falaram que eles costumam dormir lá na caverna e perguntaram, mas quem você é? Você é cristão? Aí o homem respondeu, Certe, Christianus sum. Sou sim. Mihi nomen est Eugenius et epessi habito. Meu nome é Eugênio e eu moro em Efésos. Vultisne mecum Epessum redire? Vocês querem voltar para Efésos comigo? Volumus inquiunt juvenes septem, sed timemos. Eles querem, mas estão com medo. Non etiam nos Christiani sumus, et multi Christiani epessi interfecti sunt. Porque nós somos cristãos e muitos cristãos são assassinados em Efésos. Quid dicitis? Dormistisne etiam nunc mecum venite, nolite timere. Ele falou, o que vocês estão dizendo? Vocês estão dormindo ainda? Vem comigo. Não precisa ter medo. Sed juvenes etiam nunc timent. Só que os jovens ainda temem. Tu malcus amicis epessum inquit solos ire possum. Aí o Malcus, um dos 7, vira para os amigos e fala, eu posso ir para Efésos, né, sozinho. Haekening scire volo. Estne etiam nunc decius imperator in urbe? Quaeruntne nos milites? Ele falou o seguinte, aí eu vou descobrir o seguinte, será que o imperador Décius ainda está na cidade e os soldados ainda estão nos procurando? Et certe huc cum pane redibo. E aí eu volto com o nosso pão para comer. Itaque Malcus cum Eugenio de monte descendit et epessuit. Aí foi com o Eugênio, desceu e foi até a cidade. Malcus et Eugenius ad porta urbis veniunt. Aí estavam entrando no portão principal da cidade, sed ecce, supra portam est signum crucis. Só que em cima da porta, do portão da cidade, tem o signo da cruz, né? O símbolo da cruz. Ecce crux, inquit Malcus, quid hoc est? O Malcus ficou surpreso e falou, olha, uma cruz, o que é isso? Fortasse etiam nunc dormio. Talvez eu ainda esteja dormindo. Dic mihi, cur signum crucis supra porta est? Por que tem essa cruz no portão da entrada da cidade? Aí o Eugênio respondeu, cur rogas, Epessus est urbs Christiana. Por que você pergunta? A cidade de Eféso é cristã. Saepe video hoc signum crucis, non solo hoc loco, sed multis locis urbis. Eu vejo sempre a cruz em toda a cidade, muito comum. E ele disse,
Isso, ele diz, ainda é uma cidade, Éfeso é uma cidade cristã. In media urbe ambulant, non Malchus panem emere vult. Eles estão andando pelo centro da cidade, mas o Malchus está com fome e quer comprar pão. Aí ele vira para o Eugênio e fala, panem in animo emerest, te valere iubeo, gratias tibi água. Ele agradece, dizendo que ele precisa comprar pão. Aí o Eugênio responde, vale malque Deus tecum. Aí ele responde, ótimo, Malchus, que Deus esteja contigo. Cuidais? O Malchus pergunta, o que você falou? Iterum Eugenius, Deus tecum, amice. Que Deus esteja contigo, meu amigo. Deus tecum. Vale, inquit Malchus et habit. E o Malchus ficou feliz e falou, Deus esteja contigo também. Tchau. E saiu, né, e foi lá comprar pão. Tum ad venditorem Malchus pergit, nam panem emere vult. E aí chega aos vendedores e ele quer comprar o pão dele. Venditori argenteus tres dat panem accipit. Ele dá aos vendedores 3 moedas de prata e recebe os pães que ele queria. Tum venditor valere iubet, gratias tibi, dominus tecum. Aí o vendedor fala para ele, muito obrigado, que Deus esteja com você, convosco. Dominus, inquit Malchus, Dominus noster Jesus Christus, esne Christianos. Você fala, Deus esteja contigo, que é Jesus Cristo que você está falando? Você também é cristão? Certe, inquit venditor, Christianus sum, sicut paene omnes cives nostri. Eu sou cristão como quase todos os nossos cidadãos aqui. Non intellego, falou o Marcos, eu não estou entendendo. Na antea, ne nomen quidem Christi, quisquam dicere poterat. Antes nem se podia mencionar o nome de Cristo. Fortasse non pessi, sed in alia urbe hodie sum. Talvez não seja a cidade de Efésios aqui, talvez eu esteja em outra cidade, é isso? Quiddicis. O vendedor falou, o que você está falando? Haec urbs Efesus est. É claro que é Efésios. Aha, inquit Malchus, que lerreme ad amicos redire volo et omnia res narrare. Eu quero voltar correndo para lá, para a caverna, para contar isso para os meus amigos. Habit Malchus, ela vai ele. Sed venditor argenteus aspicit. Só que enquanto isso o vendedor olha para as moedas. Clamat venditor, Heus, juvenis, manne. Aí ele chama, ô jovem, vem cá, segura um segundo aí. Aí o Malchus redet, ele para. Venditor plures venditores at se vocat. Oh, amici, huc venite. Aí ele chama os outros vendedores ali e fala assim, ei, amigos, chega aí. Plures venditores veniunt. Aí vários vieram. Age, dic mihi, juvenis. Ubi inveniste hoc argenteos? Me diz aqui, jovem, onde você achou essas moedas? Non argentei veteris sunt, invenistine argenteos imperatores cuius tam veteris, porque essas moedas são muito antigas. Você achou essas moedas do imperador em algum lugar por aí? Age, dic nobis, vai, fala, que é da onde você me diz pra gente. Aí ele ficou com medo. Timet Malchus, non intellego, não entendo. Venditores malcum capiunt et in media urbem ducunt. Aí eles capturaram ele e levaram lá para o centro da cidade. E falaram o seguinte, cives, inquiunt, audite, hic juvenes argenteus veteris invenit. Eles falaram, pessoal, cidadãos, esse jovem aqui achou essas moedas antigas. Paine, omnes cives ad media urbe eunt. Aí, claro, quase todos os cidadãos foram lá para o centro da cidade ver o que estava acontecendo. Malchus cives videt, sed neminen videt amicum. E o Malchus ficou olhando para os cidadãos, vendo se ele achava algum amigo e não achou. E aí ele falou, ele clamat. O que ele falou? Malchus sum, ubi estis, amici, ubi estis, parentes. Onde vocês estão? Cadê os meus amigos? Cadê meus pais?
Não, ab his venditoribus captus sum, porque esses vendedores aqui me prenderam, me capturaram. Sed nemo amicus procedit, nemo parens. Só que nenhum amigo apareceu, nem parente. Civis ad sanctum Martinum episcopum et antipatrem proconsulem eunt et de juvene narrant. Aí os cidadãos foram ao São Martino, o bispo, e ao procônsul, que é o gestor ali da região, que se chama Antipater, e contaram para eles da história desse jovem que teria achado essas moedas. Itaque Martinus episcopus et Antipater proconsul Malcum ad se vocant. Aí eles dois, o bispo e o procônsul, falaram para o Malcus. O Antipater falou: Ubi invenisti hoc argenteos habesne pluris? Onde você achou isso? Você tem outras moedas? Aí o Malcus respondeu: Argenteos apparentibus accepi, non multos habeo. Isso eu recebi dos meus pais, eu não tenho muitos não. Aí o bispo falou, não, o Antipater, o procônsul falou: Qui sunt tui parentes? Quem são seus pais? Aí ele respondeu: Nomina eis sunt Zoticus et Agatha. Falou que era Zótico e Ágata. Heus milites, inquit procônsul, ducite ab me parentes eius, Zoticum et Agatam. Aí ele pediu para os soldados trazer os pais deles. Abeunt milites Malcus episcopus procônsul expectant. E aí saíram os soldados para buscar, e os três, o Malcus, o bispo e o procônsul, esperaram, aguardaram. Redeunt milites. Aí voltaram os soldados. Non sunt cives epesi horum nominum. Não existe essas pessoas aqui em Efésios. Aí o procônsul falou: Itaque falsa dicis malque, inquit noli nos decipere. Ele falou: você está mentindo para a gente, não venha nos enganar, não. Aí o Malcus ficou, obviamente, receoso, com medo. Vere vobis dico, non li mihi adecium mitere. Ele falou: eu estou falando a verdade, não me leva para o Décius, para o imperador, não me leva para ele. Esne nurbe narra mihi ubi est Decius. Onde está o Decius? Ele ainda está na cidade. Aí o Martinus, o bispo, Martinus episcopus, falou: Decius? Quis est? Decius, quid est? Decius imperator? Você está falando Decius imperator? Sed ille, aí o Martinus continuou, sed ille iam mortus est ab hinc multos annos, immo ab hinc 200 anos. Só que ele já está morto há muitos anos, há 200 anos. Vere dico. O Marco falou: eu estou falando a verdade. Ego et amici mei ab urbe fugimus, non Decius imperator non nos interficere vult. Porque o imperador Décius queria nos executar. Venite mecum in monte Collion, ibi enim sunt amici mei juvenes sex, hi haec omnia vobis narrare possunt. Venha comigo lá na caverna, que os meus amigos podem contar tudo isso para vocês. Itaque episcopus et procônsul cum Malco montem ascendunt, etiam cives multi cum eis veniunt. Foi todo mundo, inclusive vários cidadãos foram até lá. Malcus spelunca intrat. Aí entrou na caverna. Veni mecum, ó Martine, salvete amici. Aí vem comigo, Martino. Salve, amigos. Aí o bispo, o episcopus intrat et juvenes salvere jubet. Aí sauda os meninos, os jovens. O bispo entrou e saudou os jovens. Tum aliquid videt in ostio speluncae. Só que ele viu uma coisa na entrada da caverna. Quid hoc est? Não, aliquid inter lapides video. Aham, est historia sanctorum. Aí ele falou assim: eu estou vendo um troço aqui, o que é isso aqui que está escrito, esse papelzinho aqui entre as pedras? Aí ele foi ver, era a história dos santos. Aí o bispo, episcopus historian legit et tum, ele leu a história e virou para o Antipater e falou: Heus Antipater, mite nuntium ad Theodosium imperatorem, nam miraculum factum est. Ele manda chamar o imperador Teodósio, porque houve um milagre aconteceu aqui. E aí um mensageiro
Nuntius Constantinopolin a Theodosium venit et ei de juvenibus septem narrat. Aí foi até Constantinopla falar com o imperador Teodósio e relatou desses 7 jovens. Imperator epessum celerrimi festinat, monte ascendit, juvenes aspicit. Aí ele foi correndo até Efésios, o imperador, foi até o monte e na frente dos jovens, ecce miraculum est, inquit Theodosius, hi juvenes sancti sunt. Esses jovens são santos, milagre. Ad juvenes accedit. Aí ele chega para os jovens e diz, ducentos annos dormivistis, vocês dormiram 200 anos, et a morte revocati estis sicut Lazarus a Cristo. Vocês voltaram da morte como Lázaro voltou com Cristo, por causa de Cristo. Omnes lacrimant et gaudent, alius ali osculadat. Todo mundo chorou e ficou feliz, todo mundo deu beijo no próximo, quem estava no lado, etc. Estu dicis, inquiunt juvenes, nan Deus nos a morte revocavit. É exatamente isso que aconteceu mesmo, porque Deus nos trouxe de volta da morte. Statim juvenes in terram cadunt, et iterum obdormiunt. E aí eles imediatamente falaram isso, caíram no chão, dormindo, et sic rumi mortuis sunt, e faleceram naquele momento. Theodosius lacrimat, iubet suo sepulcra aurea in urbe facere, et in his sepulcris corpora in juvenum sepelire. Então o Teodório chorou e ordenou que se fizesse um sepultamento de ouro, né, na cidade, e ali colocar os corpos, enterrar os corpos dos jovens. Ea autem nocte dum dormit voces juvenum audit. Só que o imperador, durante a noite, ouviu a voz dos jovens. In sepulcris inquiunt, aures dormire nolumus. Nesse jazigo, dourado, a gente não quer dormir. Pone-nos in spelunca, ubi adeo olem a morte revocati sumus, ibienem dormiemus adiem resurrectionis. Ele fala, nos coloque na caverna, onde uma vez Deus nos trouxe de volta da morte. E ali a gente pode dormir até o dia da ressurreição. Hoc facit Theodosius, et iterum os speluncae lapidibus operit. E assim fez o Teodósio e novamente tapou com pedras a entrada da caverna. In hac spelunca hi septem juvenes dormientes etiam nunc diem resurrectionis expectant. E nessa caverna, esses 7 jovens adormecidos até agora esperam o dia da ressurreição. E é uma história inacreditável. E esses 7 adormecidos são santos venerados, eu não sabia, eu descobri isso, são venerados pelos católicos e celebrados na data de 27 de julho, que é uma data muito especial também para mim. Então é essa história que eu queria contar para vocês. Eu curti muito ler essa história, uma história que não tem o sabor das histórias que a gente ouve hoje em dia, é uma história simples, uma história contada numa linguagem muito simples para iniciantes de latim, mas mesmo assim que conta uma coisa muito linda. Até a próxima, pessoal.